Fala galera, beleza? Nessa videoaula a gente vai aprender um pouco sobre encontros vocálicos e partição silábica, encontros vocálicos e divisão silábica. É importante a gente saber, antes de mais nada, que no espanhol A, E, O, que a gente chama de vogais abertas, elas sempre serão vogais fortes, certo? Vogais fortes. Vou colocar aqui. Vocal fuerte. Já I, U serão vogais fracas. Mas, claro, se ela for da sílaba tônica ela for a vogal, se ela tiver um acento, por exemplo, ela vai ser uma vogal forte. Em português a gente costuma chamar de vogal e semivogal, né? Assim, vogal são as fortes e as semivogais são as mais fracas. Vamos ver aqui os tipos de encontros vocálicos que existem no espanhol. Nós temos, por exemplo, o diptongo. Diptongo é quando eu tenho em uma mesma sílaba uma vogal fraca, eu vou colocar assim, vogal fraca, F minúsculo para fraca, mais uma vogal forte, F maiúsculo. Então, uma vogal fraca mais uma vogal forte é uma possibilidade de ditongo, né? Diptongo. Mas eu também posso ter uma vogal forte mais uma vogal fraca. Ou eu também posso ter uma vogal fraca mais uma vogal fraca. Esses três casos aqui são ditongos, porque ficam juntos numa mesma sílaba. Vogal fraca mais vogal forte mais vogal fraca, ou duas vogais fracas. No caso do triptongo, acontece o seguinte: eu tenho uma vogal fraca mais uma vogal forte mais uma vogal fraca, certo? Então, é uma fraca, uma forte, uma fraca. A forte no meio. E eu tenho o terceiro caso de encontro vocálico, que é o hiato. O hiato é quando eu tenho uma vogal forte, depois outra vogal forte. Só que no hiato, o que é que acontece? Essas duas vogais, elas não vão ficar juntas na mesma sílaba. Elas ficam em sílabas separadas. No diptongo e no triptongo, acontece que as vogais elas ficam juntas. Aqui elas duas ficam na mesma sílaba, essas duas ficam na mesma sílaba, essas duas ficam na mesma sílaba. No triptongo, essas três ficam na mesma sílaba. Já no hiato, não. Fica uma em cada sílaba. É uma regra que eu tenho, que eu não posso deixar duas vogais fortes juntas na mesma sílaba. Certo? Se você ainda não está entendendo, você vai entender agora quando a gente mostrar os exemplos. Então, eu tenho aqui os três exemplos de diptongo. Reparem. A primeira palavra que eu tenho aqui é ruído. Eu tenho aqui uma vogal fraca e outra vogal fraca. Estão vendo? Ó? Vogal fraca e vogal fraca. A vogal U não está com acento, é fraca. Vogal I não está com acento, é fraca. Então, são duas vogais fracas, formam um ditongo. Fraca e fraca. Outro exemplo de ditongo, farmácia. Farmácia. Eu tenho aqui uma vogal fraca e o A, que é sempre vogal forte. Fraca e forte, elas vão ficar juntas na mesma sílaba, formando um diptongo. Outro exemplo, peine. Peine, eu tenho aqui uma vogal forte mais uma vogal fraca. Eu também formo ditongo, eu deixo as duas na mesma sílaba quando eu tenho uma forte e uma fraca. Ok? Vamos ver agora exemplos de triptongo. O triptongo, como já foi falado, é uma vogal fraca, uma forte e outra fraca. Vejam essa primeira palavra aqui. É o verbo averiguar na segunda pessoa do plural do presente do indicativo. Averiguais. Averiguais. Eu tenho aqui uma vogal fraca, o A, que é sempre vogal forte, e o I, que é uma vogal fraca. Então, fraca, forte, fraca. Vejamos outro exemplo. Estudieis. Estudieis é o verbo estudar. Eu tenho aqui estudieis. Eu tenho uma vogal fraca, uma vogal
forte e uma vogal fraca. Outro exemplo de triptongo. Fraca, forte, fraca. Paraguai. Epa. Paraguai tem o Y aqui. E o Y é vogal? Sim. Qual é o som que ele tem aqui? Né? O som de I. Então, ele está funcionando aqui como uma vogal, como a vogal I. Então, eu tenho aqui, ó, vogal fraca, vogal forte e vogal fraca. Então, eu tenho um triptongo, certo? E, por fim, eu tenho o hiato. O hiato, como eu disse, eu tenho duas vogais fortes e elas não podem ficar juntas na mesma sílaba. Vejam os exemplos. Aeropuerto. A é uma vogal forte sempre. E também sempre é uma vogal forte. Então, se é uma vogal forte e outra forte, elas têm que ficar em sílabas separadas. Aeropuerto. Aqui a gente teve um ditongo, né? A gente teve uma vogal fraca e uma vogal forte. Mas nossa atenção agora está aqui, no hiato. Outra palavra. Eu tenho aqui dia. O I com o acento aqui, vejam que ela foi a sílaba forte, né, a sílaba tônica. Então, o I, ele está forte, ele não é uma semivogal aqui, ele é uma vogal. Então, se eu tenho uma vogal forte com uma vogal forte, eu tenho um hiato. Cada vogal forte em uma sílaba. Né? O I sem acento é fraca, mas com acento ela é forte. Eu tenho outro exemplo de palavra aqui, baú. Eu tenho A, que é uma vogal forte sempre, e o U com acento. O U com acento, ele é uma vogal forte também. Então, duas vogais fortes ficam separadas, uma em cada sílaba. Beleza, gente? É isso aí. Eu espero que vocês tenham entendido. Se gostaram do vídeo, clique aqui embaixo em gostei. Se puderem, se inscrevam no canal para receber as atualizações, as publicações do canal. E é isso aí. Qualquer dúvida, fale comigo ou então entre lá em www.diogenesf.com, onde vocês podem ver meios de entrar em contato comigo em horários diversos e também acompanhar os gabaritos das provas que vocês fazem no colégio. Ok? Grande abraço, até mais.